Uma emocionante história de redenção, amor, paixões e novos começos, ela foi contratada para cuidar de um milionário recluso durante as noites. Mas não sabia que ele escondia segredos sobre a morte da esposa e sobre ela. O que era cuidado virou obsessão, e o proibido aconteceu. Assista essa história até o final, você vai ficar surpresa com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse, continuando. O helicóptero cortou o céu carregado de Paraty como uma lâmina, abrindo ferida no tecido da tarde. Isadora segurou firme a alça da bolsa médica, enquanto observava a propriedade castelar emergir entre os rochedos, uma construção moderna e imponente que parecia desafiar a natureza ao se equilibrar entre pedras milenares e o mar revolto. As janelas enormes refletiam o céu tempestuoso, criando a ilusão de que a casa inteira estava prestes a ser engolida pelas nuvens. Ela nunca tinha visto uma residência tão isolada. A estrada de acesso mais próxima ficava a 15 minutos, de helicóptero, e o piloto já havia avisado que só voltaria na manhã seguinte. Durante as próximas 9 horas, ela estaria completamente sozinha com um homem que os médicos do Hospital Sírio-Libanês haviam descrito como caso perdido para a psiquiatria tradicional. O pouso foi suave, mas Isadora sentiu o estômago contrair quando as hélices pararam de girar e o silêncio tomou conta do local. Um silêncio que não era apenas ausência de som, mas presença de algo não dito. Como se as paredes daquela casa guardassem segredos que pesavam toneladas. Doutora Isadora? A voz veio de trás dela, grave e controlada. Ela se virou e encontrou um homem alto, de cabelos grisalhos bem cortados e olhos que pareciam ter visto o mundo pegar fogo. Hélio Castelar não correspondia à imagem que ela havia formado na cabeça. Esperava encontrar alguém derrotado, curvado pelo luto e pelos transtornos. Em vez disso, estava diante de um homem que irradiava uma autoridade silenciosa, vestido com uma camisa social escura e calças de alfaiataria. Só os olhos denunciavam a tempestade interior. Senhor Castelar. Ela estendeu a mão e, quando ele a cumprimentou, notou que os dedos dele tremiam quase imperceptivelmente. Obrigada por me receber. Eu que agradeço por aceitar. A voz dele carregava um sotaque carioca refinado, daqueles que se aprende em colégios caros e se aperfeiçoa em universidades internacionais. Imagino que Dr. Maurício tenha explicado as particularidades do caso. Isadora assentiu. Dr. Maurício Saldanha, seu antigo supervisor e atual ponte para casos especiais, havia sido econômico nas palavras como sempre. Paciente com episódios de insônia severa, flashbacks pós-traumáticos e isolamento social. Extremo. Contrato de 3 meses, presença obrigatória das 21 horas às 6 remuneração diferenciada. O que ele não havia mencionado era que a remuneração era 4 vezes maior que qualquer trabalho que ela já havia aceito. Há outras condições que precisam ficar claras desde o início. Hélio pegou a bolsa dela sem pedir licença e começou a caminhar em direção à casa. A ala norte é restrita. Há um quarto de hóspedes na ala sul onde você ficará quando precisar descansar. A cozinha está sempre abastecida, mas peço que evite fazer barulho desnecessário durante o dia. Eles atravessaram um jardim de pedras onde plantas tropicais cresciam entre esculturas de metal oxidado. A porta de entrada era uma peça impressionante, de madeira e vidro, que devia ter custado mais que o carro de Isadora. Por dentro, a casa era ainda mais surpreendente. Pé direito altíssimo, obras de arte contemporânea nas paredes, móveis que pareciam ter saído de uma revista internacional. Tudo muito bonito, muito caro e completamente sem vida. Você construiu tudo isso? Ela perguntou, quebrando o protocolo profissional que costumava manter religiosamente. Minha esposa projetou. Eu apenas financiei. A resposta veio acompanhada de uma pausa que durou tempo demais. Helena era arquiteta. Tinha uma obsessão por casas que conversassem com a paisagem natural. Isadora notou que ele falou no passado, mas não no passado definitivo dos mortos.
Era o passado de quem ainda conversa com alguém que não está mais lá. Eles subiram uma escada em caracol até o segundo andar, onde ficavam os quartos. O dela era espaçoso e bem decorado, com uma vista incrível para o mar. Pela janela, ela podia ver as ondas quebrando contra os rochedos lá embaixo, criando uma espuma branca que desaparecia no escuro da noite que se aproximava. Às 9 horas, eu estarei na biblioteca. Hélio parou na porta, hesitando. Isadora, posso chamá-la assim? Claro. Você já trabalhou com casos de luto complicado? A pergunta a pegou desprevenida pela franqueza. Já. Por quê? Porque eu não sou um paciente comum. E você? Vai descobrir isso antes do que imagina. Ele saiu sem explicar o que queria dizer, deixando Isadora sozinha com uma sensação estranha no peito. Havia algo na forma como ele pronunciara o nome dela que a fez se arrepiar. Como se ele já a conhecesse há mais tempo do que as 2 horas de conversa por telefone que haviam tido antes da contratação. Às 9 horas em ponto, ela desceu para a biblioteca. Era um cômodo enorme, com estantes que iam do chão ao teto e uma lareira acesa que criava sombras dançantes nas paredes. Hélio estava sentado numa poltrona de couro, folheando um livro que ela não conseguiu identificar. Havia uma garrafa de uísque numa mesa lateral, mas o copo ao lado estava vazio. Pontual. Ele levantou os olhos para ela. Boa qualidade em uma enfermeira. Boa qualidade em qualquer pessoa. Isadora se sentou na poltrona oposta, mantendo a distância profissional, mas estudando cada movimento dele. Hélio Castelar era claramente um homem acostumado ao controle, mas havia rachaduras nessa fachada. A forma como ele segurava o livro com força demais, como seus olhos desviavam do dela após alguns segundos, como ele respirava um pouco mais, fundo antes de falar. Dr. Maurício disse que você é especialista em traumas psiquiátricos. Sim. Trabalho principalmente com pacientes que tiveram episódios de estresse pós-traumático severo. Perdas familiares, acidentes, eventos que... Ela hesitou, percebendo que estava pisando em terreno minado, que marcam profundamente a psique. E como você lida com a resistência? Que tipo de resistência? De pacientes que não querem melhorar, que se acostumaram com a dor e têm medo do que vem depois dela. A pergunta revelava mais sobre ele do que qualquer exame médico poderia. Isadora se inclinou ligeiramente para a frente, usando o tom que costumava funcionar com pacientes difíceis. A dor se torna familiar. Às vezes é mais assustador imaginar uma vida sem ela do que aceitar que ela sempre estará lá. Hélio fechou o livro devagar, sem tirar os olhos dela. Você fala como quem sabe do que está falando. Todo mundo que trabalha com trauma conhece a dor de perto, mas alguns conhecem mais de perto que outros. Havia algo na forma como ele. Disse isso que fez Isadora se sentir exposta, como se ele pudesse ler seu histórico emocional estampado no rosto. Ela mudou de assunto. Dr. Maurício mencionou insônia crônica. Há quanto tempo você não dorme uma noite inteira? 7 meses. 2 semanas e 4 dias. A precisão da resposta era perturbadora. Desde a morte da sua esposa, desde o incêndio, a correção veio rápida e carregada de algo que ela não conseguiu identificar. Raiva, culpa. Helena morreu no incêndio. Isadora esperou, mas ele não elaborou. Sabia por experiência que pressionar nesse momento seria contraproducente. Em vez disso, perguntou: o que você faz durante essas noites em claro? Caminho pela casa. Leio. Tento trabalhar, mas não consigo me concentrar há meses. Ele se levantou e foi até a janela, dando as costas para ela. Às vezes fico aqui, olhando o mar. Helena dizia que o som das ondas era como o coração da terra batendo. Você sente falta dela. Sinto falta de quem eu era quando ela estava viva. A frase ficou suspensa no ar como fumaça. Isadora observou a silhueta dele contra a janela e teve a estranha sensação de que estava vendo um homem se equilibrando, na borda de um precipício. Não o precipício da morte, mas o precipício da decisão de continuar vivendo. Hélio, ela disse, usando o nome dele pela primeira vez. Quando foi a última vez que você saiu desta casa? Para o funeral dela. Isso foi há mais de 7 meses. 7 meses, 2 semanas e 4 dias.
Você não tem vontade de sair, ver pessoas, respirar ar diferente? Ele se virou para ela, e pela primeira vez naquela noite, ela viu algo além do controle em seus olhos. Era vulnerabilidade pura, crua, assustadora. Lá fora as pessoas me olham como se eu fosse um homem que perdeu a esposa. Aqui, eu sou apenas um homem que perdeu a si mesmo. É mais honesto. Isadora sentiu o peito apertar. Havia uma poesia, trágica na forma como ele se expressava, que a tocava de forma perigosa. Ela estava acostumada a lidar com pacientes difíceis, mas nunca havia encontrado alguém que carregasse a dor com tanta elegância devastadora. E o que você espera de mim? Honestamente, não sei. Dr. Maurício disse que você era a melhor em casos impossíveis. Eu não acredito em casos impossíveis. Então, você vai ser a primeira a descobrir que eles existem. A conversa foi interrompida pelo som da chuva, começando a bater nas janelas. Em poucos minutos, o que havia começado como um chiado suave se transformou numa tempestade furiosa. Os raios iluminavam o mar lá fora, criando um espetáculo de luz e fúria que parecia combinar perfeitamente com a tensão crescente dentro da biblioteca. A casa é preparada para tempestades? Isadora perguntou, observando como a chuva martelava o vidro. Helena fez questão de que fosse. Ela adorava tempestades. Hélio voltou para a poltrona, mas não se sentou. Em vez disso, ficou em pé ao lado dela, perto demais para o protocolo profissional. Dizia que elas limpavam o ar, levavam embora tudo que não prestava. Você não gosta delas? E eu gostava antes. E agora? Agora elas me lembram da última coisa que ela me disse. Isadora esperou, mas ele não continuou. A tensão no ar estava quase palpável, uma mistura de eletricidade da tempestade e algo mais primitivo, mais perigoso, que estava crescendo. Entre eles desde o momento em que se cumprimentaram. Posso fazer uma pergunta indiscreta? Ela disse. Pode. Por que eu? Por que não um psiquiatra, um terapeuta, alguém com mais experiência em luto? Hélio a encarou por um longo momento, como se estivesse decidindo quanto da verdade poderia revelar. Porque você tem algo que os outros não têm. O quê? Você entende que algumas pessoas são marcadas pela vida de uma forma que não tem cura, só tem convivência. A observação a atingiu como um soco no estômago. Era como se ele pudesse ver através dela, através dos anos de treinamento profissional e distanciamento emocional, direto para as cicatrizes que ela carregava e que ninguém mais sabia que existiam. Como você sabe disso sobre mim? Pelos seus olhos, e pela forma como você não tentou me convencer de que tudo vai ficar bem. Eles ficaram se olhando em silêncio, e Isadora percebeu que estava entrando em território perigoso. Havia algo acontecendo ali que ia muito além da relação profissional típica. Uma conexão que ela não deveria estar sentindo. Uma compreensão mútua que era ao mesmo tempo reconfortante e aterrorizante. A luz piscou e apagou. No escuro absoluto da biblioteca, ela ouviu a respiração dele mudar, ficar mais rápida, mais irregular. Hélio? A tempestade deve ter derrubado o gerador. A voz dele saiu tensa. Isso acontece às vezes. Você está bem? Estou. Mas ela podia sentir que não estava. Havia algo na forma como ele respirava no escuro que denunciava pânico mal controlado. Onde fica o gerador de emergência? No subsolo, mas eu não consigo. Por quê? Helena morreu no escuro. As palavras saíram como uma confissão, carregadas de uma dor tão intensa que Isadora sentiu como se alguém tivesse aberto uma janela para o inverno no meio da tempestade. Ela se levantou guiada apenas pelo som da respiração dele e estendeu a mão até encontrar o braço de Hélio. Eu vou. Você fica aqui. Não. A resposta veio rápida, quase desesperada. Não me deixe sozinho no escuro. Era a primeira vez que ele admitia precisar de alguma coisa, e a vulnerabilidade na voz dele quebrou algo dentro dela. Então vamos juntos. Eles desceram as escadas devagar, Isadora na frente, guiando Hélio pela mão. A casa no escuro era um labirinto de sombras e ecos, e ela percebia como ele ficava mais tenso a cada degrau. Quando chegaram ao subsolo, ela achou o gerador
e conseguiu religá-lo, inundando a casa de luz novamente. Quando se virou, encontrou Hélio encostado na parede, o rosto pálido e coberto de suor. Você precisa se sentar. Eu estou bem. Não, não está. Ela se aproximou dele, notando como as mãos dele tremiam. Isso é um ataque de pânico, respire comigo. Ela começou a guiá-lo numa respiração profunda e controlada, uma técnica que havia aprendido nos primeiros anos de formação. Mas quando colocou a mão no peito dele para ajudá-lo a controlar o ritmo respiratório, sentiu algo que a fez parar cicatrizes, várias cicatrizes horizontais na pele, algumas mais antigas, outras mais recentes. Hélio notou o momento exato em que ela as descobriu. Seus olhos se encontraram, e havia uma mistura de vergonha e desafio no olhar dele. Agora, você sabe, ele disse, a voz quase um sussurro, saber o quê? Porque nenhum psiquiatra quis continuar tratando de mim. Isadora manteve a mão no peito dele, sentindo as cicatrizes sob os dedos. Deveria ter sido um momento clínico, profissional, mas havia algo intensamente íntimo naquele toque, naquela revelação silenciosa no subsolo de uma casa perdida entre rochedos e tempestades. Quantas vezes? Ela perguntou sem julgamento na voz. 5. A última foi há 3 semanas. Por que parou? Porque percebi que não era a morte que eu queria, era sentir alguma coisa além de vazio. A confissão ficou suspensa entre eles como um fio esticado prestes a se romper. Isadora sabia que deveria recuar, manter a distância profissional, tratar aquilo como informação clínica, mas havia algo na forma como ele a olhava, como se ela fosse a primeira pessoa em meses a vê-lo realmente, que a impedia de se afastar. E funcionou? Ela perguntou. Você sentiu alguma coisa? Senti dor, mas pelo menos era minha. A resposta a atingiu como um raio. Havia uma lógica devastadora naquela frase, uma compreensão da natureza da dor que ela reconhecia intimamente. Quantas vezes ela própria havia preferido uma dor conhecida a um vazio desconhecido? Hélio, ela disse, ainda com a mão no peito dele. Eu preciso que você me prometa uma coisa. O quê? Que se sentir vontade de se machucar novamente, você vai me chamar primeiro. Por quê? Porque talvez exista uma forma de você sentir alguma coisa sem se destruir no processo. Eles subiram de volta para a biblioteca em silêncio, mas algo havia mudado fundamentalmente entre eles. A relação médico-paciente havia sido substituída por algo mais complexo, mais perigoso. Uma compreensão mútua que ia além do profissional e tocava em lugares que ambos haviam aprendido a manter fechados. Quando se sentaram novamente nas poltronas, a tempestade lá fora havia amainado, mas a tensão dentro da biblioteca continuava elétrica. Posso fazer uma pergunta? Hélio disse. Pode. Como você aprendeu a não ter medo do escuro emocional das outras pessoas? A pergunta revelava que ele havia percebido algo nela que poucos conseguiam ver. Quem disse que eu não tenho medo? A forma como você desceu, comigo. Como tocou minhas cicatrizes sem recuar. Como está olhando para mim agora. E como estou olhando para você. Como alguém que reconhece o que vê. Isadora sentiu o coração acelerar. Havia verdade demais naquela observação, uma percepção que a deixava exposta de uma forma que ela não estava acostumada. Talvez seja por isso que Dr. Maurício me escolheu para este caso. Não foi Dr. Maurício que escolheu você. Como? Assim? Hélio hesitou como se estivesse decidindo se deveria ou não abrir uma porta que não poderia mais ser fechada. Fui eu que pedi especificamente por você. Mas como? Nós nunca nos encontramos antes de hoje. Não pessoalmente, mas eu sabia quem você era. O estômago de Isadora se contraiu. Como? Eu pesquisei enfermeiras especializadas em trauma, psiquiátrico em São Paulo. Seu nome apareceu em vários casos difíceis, casos que outros profissionais haviam desistido. Isso não explica por que me escolheu especificamente. Hélio se levantou e foi até uma estante, retirando uma pasta que estava entre os livros. Voltou e a entregou para ela. Porque eu li sobre o caso do Dr. Fernando Carvalho. O nome atingiu Isadora como uma bofetada,
Dr. Fernando Carvalho, o psiquiatra que ela havia acompanhado durante 6 meses até sua tentativa de suicídio. O caso que quase a fez abandonar a profissão. O caso que ninguém deveria saber que existia. Como você. Tenho contatos no meio médico. E uma obsessão. Por entender como algumas pessoas conseguem salvar outras que ninguém mais quer tocar. Isadora abriu a pasta com mãos trêmulas. Lá dentro havia cópias de relatórios médicos, artigos sobre sua especialização e até fotos dela em congressos de psiquiatria. Havia informações sobre sua formação, seus casos de sucesso e também sobre sua vida pessoal. Informações que ela nunca havia tornado públicas. Você me investigou. Eu precisava ter certeza de que você seria capaz de lidar comigo. Como chegou à conclusão de que eu seria? Hélio se sentou na beirada da poltrona dela, perto demais para qualquer protocolo profissional, porque você salvou um homem que havia perdido a esperança. E quando ele tentou se matar mesmo assim, você não desistiu dele. Ficou no hospital durante toda a cirurgia, acompanhou a recuperação e só saiu quando teve certeza de que ele estaria bem. Isadora sentia o mundo girando ao redor dela. Você não tinha direito de investigar minha vida. Não tinha, mas também não tenho o direito de continuar vivo depois do que aconteceu com Helena. A frase saiu carregada de uma culpa tão profunda que ela esqueceu momentaneamente sua indignação. O que aconteceu com Helena, Hélio? Ele a encarou por um longo momento, e ela viu o momento exato em que ele decidiu contar a verdade. Ela descobriu algo sobre mim, algo que a fez questionar tudo o que vivemos juntos. O quê? Isso é uma conversa para outra noite. Não. Isadora fechou a pasta e a colocou de lado. Você investigou minha vida, quebrou minha privacidade, me trouxe até aqui com base em informações que não deveria ter. A menor coisa que pode fazer é ser honesto comigo. Hélio ficou em silêncio por tanto tempo que ela achou que ele não fosse responder. Quando finalmente falou, a voz saiu como um sussurro carregado de dor. Helena descobriu que eu a amava, não apenas por quem ela era, mas por como ela me fazia sentir sobre mim mesmo. E na noite do incêndio, ela me disse que um amor assim não era amor de verdade, era dependência emocional. E vocês brigaram? Brigamos. Ela saiu de casa furiosa, dirigindo na tempestade. O carro bateu numa árvore e pegou fogo. Ele parou, respirando com dificuldade. Se eu não tivesse dito as coisas que disse, se não tivesse sido tão egoísta, ela ainda estaria viva. Isadora sentiu as peças se encaixando. A culpa, o isolamento, as tentativas de automutilação. Hélio não estava apenas lidando com o luto. Estava lidando com a certeza de que era responsável pela morte da própria esposa. Hélio, ela disse colocando a mão no braço dele. Acidentes acontecem. Você não pode se culpar por... Posso sim. Ele se levantou abruptamente, se afastando do toque dela. E você vai entender por que quando souber de tudo. Então me conte tudo. Não posso. Por que não? Porque se contar, você vai embora. E eu não suporto ficar sozinho com isso mais uma noite. A confissão saiu crua, desesperada, vulnerável de uma forma que fez o coração de Isadora se apertar. Havia tanto medo na voz dele, tanto terror de ser abandonado, que ela sentiu vontade de abraçá-lo e prometer que não iria a lugar nenhum. Mas ela não podia fazer essa promessa. Não ainda. Não sem saber toda a verdade. Eu vou ficar esta noite, ela disse. E amanhã à noite também. Mas você precisa entender que não posso ajudá-lo se não souber com o que estou lidando. Eu sei. Só preciso de mais tempo. Quanto tempo? Não sei, talvez para sempre. Eles passaram o resto da noite numa dança delicada entre revelação e contenção. Hélio contou sobre os primeiros meses após a morte de Helena, sobre como havia se isolado do mundo, sobre os pesadelos que o impediam de dormir. Isadora falou sobre sua especialização, sobre como havia aprendido a lidar com casos difíceis, sobre a satisfação de ver pessoas se reconstruindo depois de perdas devastadoras. Mas havia camadas de não ditos entre eles, segredos que pairavam no ar como fumaça. E uma tensão crescente
que não tinha nada a ver com a relação médico-paciente e tudo a ver com duas pessoas marcadas pela vida, reconhecendo algo uma na outra. Quando o sol começou a nascer, pintando o mar de dourado, Isadora percebeu que havia cruzado uma linha que não deveria ter cruzado. Ela não estava mais ali apenas como enfermeira. Estava ali como mulher, atraída por um homem complexo e perigoso que carregava segredos que poderiam destruir ambos. Eu preciso descansar, ela disse, se levantando da poltrona. Claro, Hélio também se levantou, mas não se afastou. Isadora. Sim? Obrigado por não ter fugido quando viu as cicatrizes. Obrigado por ter confiado em mim para vê-las. Eles ficaram se olhando por um momento que durou tempo demais, e Isadora sentiu que estava à beira de algo irreversível. Se permanecesse ali mais um segundo, se ele desse mais um passo em sua direção, tudo mudaria. Ela saiu da biblioteca antes que isso acontecesse, mas sabia que já era tarde demais. Alguma coisa havia sido despertada naquela primeira noite. Algo que cresceria nas próximas semanas até se tornar impossível de ignorar. Enquanto subia as escadas para seu quarto, Isadora tentou se convencer de que ainda tinha controle sobre a situação, que ainda podia manter a distância profissional necessária, que ainda podia sair dali com o coração intacto. Mas, no fundo, ela já sabia que estava mentindo para si mesma. Hélio Castelar não era apenas um paciente difícil. Era um homem que havia reconhecido nela algo que ela própria mal admitia existir. E essa conexão, essa compreensão mútua nascida de dores similares, seria mais perigosa que qualquer tempestade que pudesse se formar sobre aquela casa perdida entre rochedos e mar. O que ela não sabia ainda era que Hélio havia omitido a parte mais importante da história, que sua investigação sobre ela havia ido muito mais fundo do que ele havia admitido, e que a razão pela qual ele a havia escolhido especificamente não tinha nada a ver apenas com sua competência profissional. Tinha a ver com algo muito mais perturbador, algo que ele descobrira sobre o passado dela e que se conectava com o dele de uma forma que ela jamais imaginaria. Mas isso seria revelado apenas quando fosse tarde demais para ela fugir. Isadora acordou com o som de música clássica, ecoando pela casa. Eram 3 da tarde, e o sol entrava forte pela janela do quarto de hóspedes, criando padrões dourados no chão de madeira. Ela havia dormido apenas 4 horas, mas sentia-se estranhamente alerta, como se o corpo soubesse que havia algo importante acontecendo ali que exigia toda a sua atenção. A música vinha do andar de baixo. Era uma peça que ela não reconhecia, melancólica e intensa, executada ao piano com uma técnica impressionante. Ela se vestiu rapidamente e desceu, seguindo o som até chegar a um cômodo que não havia visto na noite anterior. Era um estúdio musical com um piano de cauda preto, posicionado diante de uma janela panorâmica que dava para o mar. Hélio estava ao piano, completamente absorto na música, os dedos deslizando pelas teclas com uma elegância que contrastava com a tensão que ela havia percebido nele na noite anterior. Ele vestia apenas uma camiseta cinza e calças de moletom, e havia algo intensamente íntimo em vê-lo assim, desarmado, perdido na música. Ela ficou na porta hesitando em interromper. A peça que ele tocava era carregada de emoção, uma melodia que subia e descia como ondas, ora delicada, ora tempestuosa. Era como se ele estivesse conversando com alguém através das notas, contando uma história que as palavras não conseguiam expressar. Quando a música terminou, o silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Hélio permaneceu com as mãos sobre as teclas por um longo momento, como se não quisesse quebrar a conexão com o que havia acabado de criar. Não sabia que você tocava, Isadora disse suavemente. Ele se virou, sem parecer surpreso por ela, estar ali. Helena me ensinou. Ela dizia que música era a única linguagem que não mentia. Era uma peça dela? Era nossa. Eu compus para ela no nosso primeiro aniversário de casamento. Ele se levantou do banco do piano, mas não se afastou do instrumento. Nunca mais consegui tocá-la inteira depois que ela morreu, até hoje. Que mudou?
Hélio a encarou com uma intensidade que a fez se sentir exposta. Você. A palavra ficou suspensa no ar entre eles, carregada de implicações que ambos sabiam que não deveriam explorar. Isadora sentiu o coração acelerar, mas manteve a voz controlada. Não sou sua esposa, Hélio. Eu sei exatamente quem você é. A forma como ele disse isso fez um frio percorrer a espinha dela. Havia algo na entonação, uma certeza que ia além do que eles haviam conversado na noite anterior. Realmente sabe? Sei mais do que você imagina. Isadora se aproximou cruzando os braços. Então me conte o que acha que sabe. Hélio hesitou, como se estivesse decidindo quanto poderia revelar sem destruir tudo. Sei que você perdeu um bebê há 5 anos. Sei que o pai da criança a abandonou quando descobriu a gravidez. Sei que você se culpa pela perda mesmo sabendo que não foi sua culpa. O mundo pareceu parar ao redor dela. Eram informações que ela nunca havia compartilhado profissionalmente, detalhes íntimos de uma época da sua vida que ela havia enterrado tão fundo que até ela mesma evitava pensar sobre. Como você soube disso? Tenho contatos em vários hospitais de São Paulo e uma obsessão por entender as pessoas que conseguem carregar a dor dos outros sem desabar. Você não tinha direito. A voz dela saiu trêmula, uma mistura de raiva e vulnerabilidade que a assustou. Não tinha, mas precisava saber se você seria capaz de entender o que é viver com uma culpa que ninguém mais pode carregar por você. Isadora se afastou dele, sentindo-se invadida de uma forma que ia muito além do profissional. Minha dor não é igual à sua. Não, mas nasceu do mesmo lugar, do amor que se transforma em perda, da certeza de que se tivéssemos feito algo diferente, as pessoas que amávamos ainda estariam conosco. A observação a atingiu com a força de uma verdade que ela havia passado anos tentando negar. Você não sabe nada sobre o que eu senti. Sei que você ainda conversa com a criança que perdeu. Sei que tem um sonho recorrente onde segura um bebê que desaparece quando você acorda. Sei que escolheu se especializar em trauma psiquiátrico, porque é mais fácil cuidar da dor dos outros do que da sua própria. Cada palavra era como uma facada certeira em feridas que ela achava que haviam cicatrizado. Como? Porque eu faço a mesma coisa. Estudo dor alheia para evitar encarar a minha. Isadora se sentou numa poltrona próxima ao piano, sentindo as pernas fraquejarem. Que tipo de estudos? Hélio se aproximou dela, mas manteve uma distância respeitosa. Antes de Helena morrer, nós trabalhávamos juntos. Ela era arquiteta, mas também tinha formação em psicologia. Eu sou bioengenheiro. Nosso projeto era mapear as correlações neurológicas do trauma emocional. Mapear como? Descobrir se existe um padrão biológico na forma como o cérebro processa perdas significativas. Se traumas similares criam respostas neurológicas similares em pessoas diferentes. A informação começou a formar um quadro perturbador na mente dela. E vocês chegaram a alguma conclusão? Chegamos, e foi isso que matou Helena. Isadora sentiu o estômago se contrair. Explique. Hélio se sentou no banco do piano, de frente para ela. Descobrimos que pessoas que passaram por perdas específicas, morte de filhos, abandono afetivo, culpa por eventos traumáticos, desenvolvem padrões neurais quase idênticos, como se a dor criasse uma assinatura biológica única. E Helena descobriu que eu havia começado a pesquisa não por interesse científico, mas porque queria entender minha própria dor, meus próprios traumas. Que traumas? Hélio ficou em silêncio por um longo momento, os olhos fixos nas mãos. Quando eu tinha 16 anos, minha irmã mais nova morreu afogada. Eu estava cuidando dela na praia, me distraí por alguns minutos, e quando olhei, ela havia desaparecido. Encontramos o corpo 2 horas depois. Isadora sentiu o peito apertar. Hélio. Durante anos, vivi com a certeza de que eu a havia matado, que se eu tivesse prestado atenção, ela ainda estaria viva. Conheci Helena numa terapia de grupo, para pessoas que haviam perdido familiares. Ela havia perdido o irmão num acidente de carro. Vocês se conectaram pela dor. Exatamente. E por anos funcionou. Ajudávamos um ao outro a carregar o peso.
Até que Helena percebeu que eu não a amava apenas por quem ela era, mas porque ela entendia minha culpa melhor que qualquer outra pessoa. Isadora começou a entender a dimensão do problema. Ela questionou a natureza do amor de vocês. Ela disse que nosso casamento era baseado numa dependência emocional doentia, que eu a usava como muleta para não encarar meus próprios demônios, e que isso não era amor, era parasitismo emocional. A frase ecoou no silêncio do estúdio como um tiro. Isadora podia imaginar a devastação que uma revelação assim causaria em um casamento. A forma como questionaria toda a base de um relacionamento. E vocês brigaram. Brigamos. Ela disse que ia embora, que precisava de tempo para pensar. Se ainda existia algo real entre nós, além da dor compartilhada. Eu disse coisas terríveis, tentando machucá-la como ela havia me machucado, e ela saiu dirigindo na tempestade. O acidente. O acidente. Hélio respirou fundo como se ainda sentisse o impacto daquela noite. Mas o que Helena não soube, porque morreu antes que eu pudesse contar, é que nossa pesquisa havia revelado algo mais. O quê? Que pessoas com traumas similares não apenas desenvolvem padrões neurais parecidos. Elas também se reconhecem instintivamente, como se existisse uma frequência emocional que só elas conseguem captar. Isadora sentiu um frio percorrer o corpo. E quando você me pesquisou, descobri que você tinha exatamente o mesmo padrão de resposta neurológica que Helena, a mesma assinatura de dor. O silêncio que se seguiu foi carregado de implicações assustadoras. Isadora tentou processar o que havia acabado de ouvir. Tentou entender se estava sendo tratada como pessoa ou como experimento. Você me trouxe aqui porque sou compatível neurologicamente com sua esposa morta? Eu te trouxe aqui porque você é a única pessoa que pode entender o que é carregar uma culpa que não deveria existir, mas que existe mesmo assim. Isso não responde minha pergunta. Hélio se levantou e caminhou até a janela, dando as costas para ela. Quando li seu arquivo, quando vi sua história, eu soube que você era a única pessoa no mundo que poderia me olhar sem pena, sem julgamento, sem tentar me convencer de que não foi minha culpa. Porque você acha que também não foi minha. Culpa perder meu filho? Porque eu sei que não foi, e porque sei que isso não muda nada. A culpa não precisa ser racional para ser real. Isadora se levantou, sentindo uma mistura de raiva e compreensão que a confundia. Você me manipulou. Eu te escolhi. É a mesma coisa. Não é. Ele se virou para ela e havia algo selvagem nos olhos dele. Manipulação seria te mentir sobre quem sou, sobre o que quero. Eu estou sendo completamente honesto contigo. Honesto? Você me investigou sem meu consentimento. Me trouxe aqui com base em informações privadas que não deveria ter. E agora, me diz que me escolheu porque sou neurologicamente compatível com sua esposa morta. Onde está a honestidade nisso? A honestidade está no fato de que, apesar de tudo isso, o que estou sentindo por você não tem nada a ver com Helena. Declaração a pegou completamente desprevenida. O que você disse? Hélio se aproximou dela, e havia uma intensidade em seus movimentos que a fez recuar instintivamente. Eu disse que o que estou sentindo por você não tem nada a ver com Helena. Não tem a ver com compatibilidade neurológica. Não tem a ver com dor compartilhada. Não tem a ver com pesquisa científica. Então tem a ver com o quê? Com o fato de que pela primeira vez em 7 meses, 2 semanas e 4 dias, eu consigo imaginar um futuro que não seja apenas sobrevivência. Isadora sentiu o coração acelerar perigosamente. Hélio, você está confundindo gratidão com... Não estou confundindo nada. Ele parou a poucos centímetros dela, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o calor do corpo dele. Estou sentindo algo que achei que nunca mais sentiria, e é aterrorizante e maravilhoso ao mesmo tempo. Nós nos conhecemos há menos de 24 horas. Eu me sinto como se te conhecesse há uma vida inteira, porque você leu meu arquivo, porque invadiu minha privacidade. Não, porque existe algo entre nós que não tem nada a ver com o que eu li,
Algo que começou no momento em que você tocou minhas cicatrizes sem recuar. Isadora sabia que deveria sair dali. Sabia que estava entrando em território perigoso, que a situação estava fugindo do controle profissional de uma forma que poderia destruir ambos. Mas havia algo na forma como ele a olhava, uma vulnerabilidade tão crua e honesta que a impedia de se mover. Isso é loucura, ela sussurrou. É, mas talvez um pouco de loucura seja exatamente o que precisamos para sair do buraco onde estamos. Eles ficaram se encarando, o ar entre eles carregado de uma tensão que não era apenas sexual, mas emocional, quase espiritual. Era como se estivessem reconhecendo um no outro algo que haviam perdido há muito tempo, a possibilidade de conexão verdadeira, de compreensão sem julgamento, de amor que nascesse não da necessidade, mas da escolha. O momento foi interrompido pelo som do telefone tocando. Hélio hesitou, claramente não querendo quebrar a tensão entre eles, mas o telefone continuou insistindo. Eu preciso atender, ele disse, a voz rouca. Atenda. Ele pegou o telefone sem sair de perto dela. Alô? Isadora viu a expressão dele mudar gradualmente, de irritação para preocupação, depois para algo que parecia medo. Quando? Ele perguntou a voz tensa. Pausa. Não, absolutamente não. Não vou falar com ninguém sobre isso. Outra pausa, mais longa. Eu entendi o que você disse. Minha resposta continua sendo não. Ele desligou o telefone com força excessiva, ficando parado por um momento com a mão ainda no aparelho. Problemas? Isadora perguntou. Talvez. Ou talvez seja apenas paranoia minha. Paranoia sobre o quê? Hélio a encarou, e ela viu que ele estava tomando uma decisão importante. Era um jornalista, fazendo perguntas sobre o incêndio. Que tipo de perguntas? Sobre inconsistências no laudo oficial, sobre o tempo que demorei para chamar os bombeiros, sobre o fato de Helena ter saído de casa às 11 da noite numa tempestade. Isadora sentiu o estômago apertar. E o que você respondeu? Que não tenho nada a declarar, mas eles não vão desistir. Nunca desistem quando sentem cheiro de escândalo. Há motivo para escândalo? A pergunta ficou suspensa no ar como uma bomba prestes a explodir. Isadora viu o momento exato em que Hélio decidiu contar mais uma parte da verdade. Helena não morreu no acidente. O mundo pareceu parar ao redor dela. Como assim? Ela morreu no incêndio. Mas o incêndio aconteceu antes do acidente. Eu não entendi. Hélio caminhou até o piano e se apoiou nele, como se precisasse de algo sólido para se sustentar. Helena saiu de casa furiosa, dirigindo na tempestade. Mas 15 minutos depois ela voltou. Disse que havia esquecido algo. O quê? Os arquivos da nossa pesquisa. Ela queria destruir tudo. Disse que nosso trabalho era uma abominação científica, que estávamos brincando com a dor humana como se fosse um experimento de laboratório. Isadora sentiu um frio crescer no estômago. E então? Então, ela foi até meu escritório, pegou todos os arquivos, todas as pesquisas, todos os dados que havíamos coletado durante 2 anos e começou a queimar tudo na lareira. E você tentou impedi-la? Eu tentei, brigamos novamente. Ela disse que ia denunciar nosso trabalho para as autoridades médicas, que ia expor tudo o que havíamos feito. Eu disse que ela estava destruindo anos de trabalho, que poderíamos ajudar pessoas com nossa pesquisa. E então, Hélio ficou em silêncio por tanto tempo que Isadora achou que ele não fosse continuar. Quando finalmente falou, a voz saiu como um sussurro devastado. Então ela disse que eu era um homem doente, obcecado pela própria dor, incapaz de amar qualquer coisa que não fosse uma versão da minha própria tragédia, e que ela preferia morrer a continuar sendo cúmplice da minha doença. Meu Deus! Ela jogou mais arquivos na lareira, mas o fogo estava muito alto. As chamas saltaram para as cortinas, depois para os móveis. Em poucos minutos, metade do escritório estava pegando fogo. E Helena? Helena tentou apagar o fogo. Eu gritei para ela sair, disse que ligaria para os bombeiros, mas ela estava obcecada em destruir os últimos arquivos. Dizia que não podia deixar aquela pesquisa existir no mundo. Isadora mal conseguia respirar.
O que aconteceu? Uma viga do teto desabou. Atingiu Helena na cabeça. Ela desmaiou no meio das chamas. E você? Eu tentei tirá-la de lá. Entrei. No meio do fogo, peguei ela no colo. Consegui chegar até a porta. Mas quando saí da casa, percebi que ela não estava respirando. As lágrimas corriam pelo rosto dele agora, sem disfarce, sem contenção. Ela morreu no meu colo, Isadora. E a última coisa que ela me disse foi que eu era um monstro. Isadora se aproximou dele, todos os protocolos profissionais esquecidos, diante da dor crua que emanava dele. Hélio, você entende agora por que não consigo dormir? Por que as cicatrizes? Por que o isolamento? Não foi só negligência que matou Helena. Foi minha obsessão, minha incapacidade de amá-la pelo que ela era. E não pelo que ela representava para minha própria cura. Você não é responsável pela morte dela. Sou sim. E o pior de tudo é que mesmo sabendo disso, mesmo carregando essa culpa, eu trouxe você aqui. Porque sou tão egoísta, tão obcecado, pela minha própria dor, que sou capaz de arrastar outra pessoa para o meu inferno. Isadora colocou as mãos no rosto dele, forçando-o a olhá-la nos olhos. Pare. Pare com isso agora. Por quê? Porque você não é um monstro. Você é um homem que cometeu erros, que carrega culpas, que perdeu alguém que amava. Mas isso não faz de você um monstro. Como você pode ter certeza? Porque monstros não se torturam pela dor que causam. Monstros não passam 7 meses tentando se punir por seus erros. Monstros não choram quando contam suas piores verdades. Hélio a encarou como se ela fosse um milagre, algo impossível de existir no mundo real. Como você consegue me olhar assim? Assim como? Como se eu valesse a pena ser salvo. Porque você vale. Mesmo sabendo que te trouxe aqui por motivos egoístas. Mesmo sabendo disso. Mesmo sabendo que posso te machucar como machuquei Helena. Você não vai me machucar. Como pode ter certeza? Isadora hesitou porque não tinha certeza. Não sobre o futuro, não sobre o que podia acontecer entre eles. Mas tinha certeza de uma coisa. Porque desta vez você está sendo honesto desde o começo. Você me contou suas piores verdades antes que eu me apaixonasse por você. Quem disse que você vai se apaixonar por mim? A pergunta ficou suspensa no ar, carregada de possibilidades perigosas. Isadora percebeu que havia revelado mais do que pretendia. Havia admitido uma vulnerabilidade que poderia destruí-la. Eu não disse que vou, ela sussurrou. Eu disse que não aconteceu ainda. Ainda. Eles se encararam, e Isadora soube que havia cruzado outra linha irreversível. Não era mais apenas uma enfermeira cuidando de um paciente difícil. Era uma mulher reconhecendo em um homem algo que havia desistido de procurar. A possibilidade de amor verdadeiro nascido de compreensão mútua. Isadora, Hélio disse, a voz rouca de emoção. Eu preciso te mostrar uma coisa. O quê? A ala norte. Ela sentiu o coração acelerar. Você disse que era restrita. É, mas você precisa ver o que tem lá. Precisa entender completamente com o que está se envolvendo antes que seja tarde demais para fugir. E se eu não quiser fugir, então você vai ter que conviver com segredos que podem destruir nós dois. Eles saíram do estúdio musical e caminharam em silêncio pelos corredores da casa. A ala norte ficava do outro lado da propriedade, separada por uma porta de madeira escura que Hélio abriu com uma chave que mantinha numa corrente no pescoço. Do outro lado da porta, havia um corredor longo que terminava numa escada circular, de metal. Eles desceram e Isadora percebeu que estavam indo para um subsolo que não aparecia na planta principal da casa. Helena projetou este espaço como laboratório, Hélio explicou enquanto desciam. Ela queria que nosso trabalho fosse desenvolvido num ambiente controlado, isolado de interferências externas. Vocês faziam experimentos aqui? Fazíamos. Com voluntários na maioria das vezes, pessoas que haviam passado por traumas e queriam contribuir para a pesquisa. Chegaram ao final da escada e Hélio acendeu as luzes. O que Isadora viu a fez parar no meio do caminho. Era um laboratório completo,
com equipamentos de monitoramento neurológico, computadores de última geração e uma cadeira reclináveis com eletrodos conectados. Mas o que chamou sua atenção foram as paredes cobertas de gráficos, tabelas e fotografias. Dezenas de fotografias de mulheres diferentes, todas com expressões de dor, todas conectadas a equipamentos de monitoramento. E no centro de tudo, numa mesa separada, havia uma pasta com seu nome. Meu Deus, ela sussurrou. Bem-vinda ao meu laboratório, Isadora. O lugar onde estudei você durante semanas antes de decidir te trazer aqui. Ela se aproximou da mesa e abriu a pasta. Lá dentro havia fotografias dela entrando e saindo do hospital onde trabalhava, relatórios sobre seus casos mais difíceis e algo que a fez tremer. Gravações de áudio de sessões terapêuticas onde ela havia falado sobre sua própria perda. Você me gravou? Não eu. Contratei alguém para isso. Isso é ilegal. Mas eu precisava saber se você era realmente compatível antes de te trazer aqui. Isadora folheou o resto do arquivo, encontrando análises detalhadas de seus padrões de comportamento, suas reações emocionais, até mesmo teorias sobre sua personalidade baseadas em observações não autorizadas. Você não me escolheu. Ela disse, a voz trêmula de raiva e traição. Você me caçou. Eu te estudei. É a mesma coisa. Não é, porque tudo que descobri sobre você só confirmou o que senti no primeiro momento em que ouvi sua voz ao telefone. Que foi? Que você era a única pessoa no mundo que poderia me entender completamente e a única que eu poderia amar sem tentar transformá-la numa versão de outra pessoa. Isadora fechou a pasta e se afastou da mesa, sentindo-se violada de uma forma que ia muito além do físico. Você não me conhece. Você conhece dados sobre mim, relatórios, análises. Isso não é conhecer uma pessoa. Você está certa. Mas eu quero conhecê-la de verdade. Quero que você me conheça de verdade. E é por isso que estou te mostrando tudo isso. Mostrando o quê? Que você é capaz de qualquer coisa para conseguir o que quer? Mostrando que desta vez eu escolho ser honesto desde o começo. Que desta vez eu não vou esconder quem sou, ou o que fiz, até que seja tarde demais. Isadora olhou ao redor do laboratório, para as fotos, os equipamentos, as evidências de uma obsessão que havia consumido 2 anos da vida dele. E Helena sabia de tudo isso? Helena ajudou a criar tudo isso, até perceber que nossa pesquisa havia se tornado uma extensão da minha própria neurose. E quando ela quis parar, você se recusou. Eu me recusei, e isso matou ela. O silêncio que se seguiu foi carregado de verdades devastadoras. Isadora tentou processar tudo o que havia descoberto, tentou entender se ainda restava algo salvável naquela situação ou se deveria fugir o mais rápido possível. Por que está me mostrando isso? Ela perguntou finalmente. Porque quero que você tome uma decisão informada sobre ficar ou ir embora. E se eu escolher ir embora? Então eu vou aceitar. E vou passar o resto da vida sabendo que perdi a única pessoa que poderia ter me salvado de mim mesmo. E se eu ficar? Então nós vamos ter que descobrir juntos se é possível construir algo real a partir de fundações podres. Isadora o encarou, tentando ver além da manipulação, além da obsessão, além dos segredos. E o que viu foi um homem destruído tentando desesperadamente encontrar uma razão para continuar vivendo. Um homem que havia cometido erros terríveis, mas que estava disposto a revelar suas piores verdades na esperança de encontrar redenção. Eu preciso de tempo para pensar, ela disse. Quanto tempo? Não sei. Talvez para sempre. Hélio assentiu, aceitando a incerteza dela com uma graça que ela não esperava. Eu vou estar aqui, esperando. Eles subiram do laboratório em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Quando chegaram ao andar principal, Isadora se dirigiu para seu quarto, mas parou no meio da escada. Hélio? Sim? A pesquisa de vocês e funcionava? Vocês realmente conseguiam mapear padrões neurológicos de trauma? Conseguíamos. Por quê? Porque se funcionava, então talvez vocês estivessem certos sobre mim. Talvez eu realmente seja neurologicamente compatível com Helena. E isso mudaria alguma coisa.
Isadora ficou em silêncio por um longo momento, lutando com uma questão que a aterrorizava. Mudaria se isso significasse que você está se apaixonando por mim pelos motivos certos? E quais seriam os motivos certos? Por quem eu sou, não por quem eu me pareço em termos neurológicos. Hélio subiu alguns degraus, aproximando-se dela. Posso te contar um segredo? Qual? Quando você tocou minhas cicatrizes ontem, à noite, quando não recuou quando me olhou sem pena. Naquele momento eu esqueci completamente de Helena. Esqueci da pesquisa, esqueci da compatibilidade neurológica, esqueci de tudo exceto da mulher corajosa que estava na minha frente. E agora? Agora eu sei que o que estou sentindo não tem nada a ver com ciência. Tem a ver com o fato de que você é a primeira pessoa em anos que me faz querer ser melhor do que sou. Isadora sentiu o coração apertar com a sinceridade na voz dele. Mas como posso confiar em você depois de tudo isso? Você não pode, ainda não. Mas talvez possa aprender. E se eu não conseguir? Então nós dois vamos ter que conviver com mais uma perda. Mas pelo menos desta vez será uma perda honesta. Isadora subiu o resto da escada, deixando Hélio na biblioteca. Mas quando chegou ao seu quarto, não conseguiu entrar. Em vez disso, ficou encostada na porta, tentando processar tudo o que havia descoberto naquele dia. Hélio Castelar era um homem perigoso, obsessivo, manipulador, capaz de cruzar linhas éticas sem hesitar. Mas também era um homem destruído pela culpa, alguém que carregava traumas tão profundos que haviam moldado toda a sua vida adulta. E ela? Ela era uma mulher que havia passado anos evitando conexões reais porque tinha medo de ser ferida novamente. Uma mulher que havia escolhido cuidar da dor dos outros porque era mais seguro que encarar a própria. Talvez eles fossem realmente compatíveis, não neurologicamente, mas emocionalmente. Duas pessoas quebradas que se reconheciam na escuridão, uma da outra. A questão era: isso seria suficiente para construir algo real? Ou seria apenas mais uma versão sofisticada da mesma dependência emocional que havia destruído Hélio e Helena? Isadora não sabia a resposta, mas sabia que, apesar de tudo que havia descoberto, não queria ir embora. Não ainda. Não antes de descobrir se havia algo salvável naquela conexão perigosa e aterrorizante que estava crescendo entre eles. Lá fora, as nuvens começavam a se formar novamente no horizonte. Outra tempestade se aproximava da casa isolada entre rochedos e mar. E desta vez, Isadora sabia que quando as luzes se apagassem, ela não teria medo do escuro. Teria medo do que poderia encontrar nele. Isadora passou 3 dias evitando Hélio, 3 dias circulando pela casa como um fantasma, cumprindo suas obrigações profissionais com a frieza de uma máquina, mas mantendo uma distância emocional que doía fisicamente. Ela sabia que ele respeitava sua necessidade de espaço, mas podia sentir o olhar dele sobre ela sempre que estavam no mesmo cômodo, uma intensidade silenciosa que a fazia tremer por dentro. Na 4ª noite, ela o encontrou no jardim de inverno, às 2 da madrugada. Ele estava sentado no chão entre as plantas tropicais, as costas apoiadas numa parede de vidro que dava para o mar tempestuoso. Havia uma garrafa de uísque ao lado dele, mas o copo estava intocado. Nas mãos, segurava uma fotografia que ela não conseguia ver claramente na penumbra. "Não consegue dormir também?" ela perguntou, quebrando o silêncio que havia se instalado entre eles. "Nunca consigo." Ele levantou os olhos para ela, e mesmo na luz fraca, ela podia ver a exaustão profunda que marcava seu rosto. "Mas hoje é diferente." "Diferente como?" "Hoje eu não consigo dormir porque estou com medo." Isadora se aproximou devagar, como se estivesse se aproximando de um animal ferido. "Medo de quê?" "De que você tenha decidido ir embora." "A vulnerabilidade." Na voz dele a atingiu como um soco no peito. Durante 3 dias, ela havia lutado contra a parte dela que queria consolá-lo, que queria esquecer todas as revelações perturbadoras e se entregar ao que estava sentindo. E agora, vendo-o ali quebrado e honesto, essa parte estava vencendo. "Eu deveria ir embora", ela disse,
mas sua voz não carregava convicção. Deveria. Você me manipulou, me investigou, me trouxe aqui com base em mentiras. Trouxe. Mesmo assim, você espera que eu fique. Hélio guardou a fotografia no bolso e se levantou lentamente, sem se aproximar dela. Eu não espero nada. Apenas torço para que você seja mais corajosa que eu. Corajosa como? Corajosa o suficiente para arriscar ser feliz, mesmo sabendo que pode se machucar no processo. Isadora sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Você acha que eu não tenho coragem? Acho que você tem coragem demais, por isso está com tanto medo. A observação a atingiu direto no centro da verdade que ela vinha evitando enfrentar. Não era apenas raiva que a mantinha afastada dele. Era terror de se entregar a alguém que tinha o poder de destruí-la completamente. Se eu ficar, ela sussurrou, como vou saber se o que você sente é real ou se é apenas mais um experimento? Você não vai saber. Vai ter que confiar. E se você me machucar como machucou Helena, então você vai me odiar pelo resto da vida, e eu vou merecer. Eles ficaram se encarando no silêncio do jardim, cercados pelo som da chuva contra o vidro e pela tensão elétrica que havia crescido entre eles durante dias. Isadora sabia que estava numa encruzilhada. Podia escolher a segurança, ir embora e continuar sua vida controlada e previsível. Ou podia escolher o risco, mergulhar no desconhecido com um homem que poderia salvá-la ou destruí-la. Mostre-me, ela disse finalmente. Mostrar o quê? A fotografia que você estava segurando. Hélio hesitou. Depois tirou a foto do bolso e a entregou para ela. Era uma imagem de Helena, mas não uma foto formal ou posada. Era Helena rindo, capturada num momento espontâneo, com os cabelos bagunçados pelo vento e os olhos brilhando de alegria genuína. Ela era linda, Isadora disse, sentindo uma pontada de ciúme que a surpreendeu. Era, mas não é por isso que guardo esta foto. Por que então? Porque é a única foto onde ela parece realmente feliz, onde não há dor nos olhos dela, não há peso no sorriso. E eu passo horas olhando para ela tentando me lembrar de como era amar alguém sem tentar curá-la. Isadora devolveu a fotografia comovida pela honestidade brutal dele. Você consegue se lembrar? Às vezes. E quando consigo, percebo que nunca amei Helena assim. Nunca consegui vê-la apenas como a mulher maravilhosa que ela era. Sempre a vi como alguém que poderia entender minha dor. E comigo é diferente? Hélio se aproximou dela devagar, dando tempo para que ela recuasse se quisesse. Comigo você é diferente, porque quando olho para você, não vejo minha dor refletida. Vejo algo que nunca tive antes. O quê? Esperança. A palavra ficou suspensa entre eles, carregada de possibilidades que assustavam ambos. Isadora sentiu o coração acelerar quando ele parou a poucos centímetros dela, perto o suficiente para que pudesse sentir o calor do corpo dele, o cheiro masculino que já havia se tornado familiar. Hélio, ela sussurrou, se fizermos isso não haverá volta. Eu sei. Você pode me destruir. Posso, e você pode me salvar. E se eu não conseguir? Então pelo menos tentamos. Ele levantou a mão e tocou o rosto dela suavemente, como se ela fosse feita de cristal. Era o primeiro toque realmente íntimo entre eles, e Isadora sentiu cada célula do seu corpo despertar para a proximidade dele. Você tem certeza? Ele perguntou, a voz rouca de emoção contida. Em resposta, ela se inclinou em direção ao toque, fechando os olhos e se permitindo sentir pela primeira vez em anos. Não tenho certeza de nada, mas vou arriscar mesmo assim. O beijo começou hesitante, quase reverente, como se ambos estivessem descobrindo algo sagrado. Mas rapidamente se transformou em algo mais urgente, mais desesperado. Anos de solidão e dor sendo canalizados num encontro que era ao mesmo tempo carnal e espiritual. Isadora se entregou completamente, permitindo que todas as barreiras que havia construído ao longo dos anos desabassem. As mãos de Hélio em seu corpo eram ao mesmo tempo gentis e possessivas, como se ele estivesse memorizando cada curva, cada textura, cada reação dela.
Eles se amaram ali mesmo, no jardim de inverno, cercados por plantas que cresciam em direção à luz e pelo som da tempestade lá fora. Foi intenso e devastador. Uma conexão que ia muito além do físico e tocava em lugares que ambos haviam mantido fechados por tempo demais. Quando terminaram, ficaram entrelaçados no chão, respirando com dificuldade, tentando processar a magnitude. A do que havia acabado de acontecer entre eles. Isso muda tudo, Isadora sussurrou contra o peito dele. Muda tudo, ele concordou, os dedos brincando com os cabelos dela. E agora? Agora descobrimos se conseguimos construir algo real a partir disso. Eles permaneceram assim por horas, conversando em sussurros sobre sonhos, medos, esperanças. Hélio contou sobre a infância difícil após a morte da irmã, sobre como havia se fechado emocionalmente até conhecer Helena. Isadora falou sobre a dor de perder o bebê, sobre como havia escolhido cuidar dos outros para evitar cuidar de si mesma. Era como se, depois de se entregarem fisicamente, tivessem encontrado uma forma de se entregar emocionalmente também. Uma intimidade que Neiter haviam experimentado antes, livre das neuroses e defensas que normalmente governavam seus relacionamentos. Quando o sol começou a nascer, pintando o jardim de dourado, Isadora sabia que havia cruzado um ponto sem volta. Não era mais a enfermeira contratada para cuidar de um paciente difícil. Era uma mulher apaixonada por um homem complicado, disposta a lutar por algo que poderia salvá-los ou destruí-los. Eu preciso me arrumar, ela disse, relutante em quebrar o momento. Claro. Hélio a ajudou a se levantar, mas não a soltou. Imediatamente. Isadora? Sim? Não se arrependa, por favor, não se arrependa. Nunca. Ela subiu para seu quarto com o coração transbordando de emoções contraditórias. Felicidade, medo, esperança, terror, tudo misturado numa intensidade que a fazia sentir mais viva do que havia se sentido em anos. Mas enquanto tomava banho, tentando lavar o cheiro dele de sua pele, uma dúvida começou a crescer em sua mente. Seria possível que Hélio estivesse sendo sincero sobre seus sentimentos, ou tudo aquilo fazia parte de um experimento mais elaborado? A dúvida se transformou em certeza perturbadora, quando ela desceu para a cozinha e encontrou a porta do escritório, de Hélio entreaberta. Ela sabia que não deveria espiar, que deveria respeitar a privacidade dele, mas algo a empurrou em direção à porta. Do lado de dentro, podia ouvir a voz de Hélio falando ao telefone. Sim, ela reagiu exatamente como você previu. Não. Não houve resistência significativa após a revelação inicial. O vínculo emocional se formou dentro do prazo esperado. Isadora sentiu o sangue gelar nas veias. Ele estava falando sobre ela como se fosse um experimento, relatando reações e comportamentos para alguém. As respostas físicas foram consistentes com o padrão Helena. Sim, a compatibilidade neurológica se traduziu em compatibilidade afetiva. Não, ela não suspeita que está sendo monitorada. Cada palavra era como uma facada no peito. Isadora se afastou da porta, tentando processar o que havia acabado de ouvir. Tudo havia sido mentira. A vulnerabilidade, a intimidade, a conexão que ela havia sentido, tudo fazia parte de um plano cuidadosamente orquestrado. Ela subiu correndo para seu quarto, pegou a bolsa e começou a fazer as malas com mãos. Trêmulas, precisava sair dali antes que ele percebesse que havia descoberto a verdade. Precisava escapar antes que ele encontrasse uma nova forma de manipulá-la. Mas quando estava terminando de arrumar suas coisas, ouviu passos no corredor. Hélio bateu na porta do quarto. Isadora, posso entrar? Não. A voz dela saiu embargada, denunciando as lágrimas que havia começado a derramar. O que aconteceu? Você sabe muito bem o que aconteceu. Hélio abriu a porta mesmo sem permissão e a encontrou fazendo as malas. A expressão dele mudou imediatamente quando entendeu a situação. Você ouviu a ligação? Ouvi. Posso explicar? Não. Há nada para explicar. Isadora fechou a mala com força excessiva, evitando olhar para ele. Você conseguiu o que queria. Coletou seus dados, confirmou suas teorias, provou que consegue manipular uma mulher vulnerável. Não é isso? Então o que é?
Ela se virou para ele e a dor em seus olhos o fez recuar. O que era aquela ligação? Com quem você estava falando? Hélio ficou em silêncio por um momento, claramente lutando com quanto da verdade deveria revelar. Era com Dr. Maurício. Dr. Maurício? A revelação a atingiu como um tiro. Ele está envolvido nisso? Ele me ajudou a te encontrar. Me ajudou a convencê-la a aceitar o trabalho. Isadora sentiu o mundo desabando ao redor dela. Dr. Maurício era seu mentor, alguém em quem confiava completamente. Saber que ele estava envolvido na manipulação a fez questionar tudo o que havia construído profissionalmente. Vocês planejaram tudo isso desde o começo. Não tudo. Os sentimentos não foram planejados. Como posso acreditar em você? Porque você me conhece, porque esteve comigo ontem à noite, porque viu quem eu realmente sou. Vi quem você queria que eu pensasse que você era, Hélio. Se aproximou dela, mas Isadora recuou, colocando a cama entre eles. Por favor, me deixe explicar. Explique então. Explique como tudo o que aconteceu entre nós foi real quando você estava relatando minhas reações para outra pessoa. Dr. Maurício é meu terapeuta. A revelação a pegou desprevenida. O quê? Depois da morte de Helena, depois das tentativas de me machucar, Dr. Maurício começou a me atender. Ele foi quem sugeriu que eu procurasse ajuda profissional, especializada. E ele sugeriu especificamente que procurasse por mim. Ele mencionou seu trabalho. Disse que você era excepcional com casos difíceis. Mas a decisão de te investigar, de te trazer aqui, foi minha. Isadora tentou processar a informação, mas ainda estava muito machucada para pensar claramente. E a ligação? O que você estava relatando para ele? Meus sentimentos, minhas reações. Ele me pediu para manter contato, para contar como estava me sentindo com você aqui. E você contou que dormiu comigo como se fosse um desenvolvimento clínico interessante. Eu contei que pela primeira vez em meses consegui sentir algo além de dor, que pela primeira vez desde Helena consegui imaginar um futuro. Usando terminologia científica, falando sobre compatibilidade neurológica e padrões de comportamento. Hélio baixou a cabeça, claramente envergonhado. É como aprendi a lidar com emoções, transformando-as em dados, em algo que posso analisar e controlar. E eu sou apenas mais um conjunto de dados para você? Não. Ele levantou os olhos para ela, e havia uma sinceridade devastadora em seu olhar. Você é a primeira pessoa que me fez esquecer completamente de dados e análises. Por isso estou tão assustado. Isadora queria acreditar nele. Cada fibra do seu ser queria aceitar a explicação, perdoá-lo pelo jeito clínico como havia descrito a noite que haviam passado juntos. Mas a ferida era muito profunda, a sensação de traição muito intensa. Não posso mais confiar em você, ela disse pegando a mala. Isadora, por favor. Não. Ela se dirigiu para a porta, mas ele bloqueou sua passagem. Me deu uma chance de provar que isso é real. Como? Como você vai provar que não estou sendo analisada, estudada, transformada em mais uma de suas pesquisas? Hélio ficou em silêncio, claramente sem resposta para a pergunta. E esse silêncio foi mais devastador que qualquer palavra. É isso que eu pensei, Isadora disse, contornando-o para sair do quarto. Onde você vai? Para longe daqui, para longe de você. Ela desceu as escadas rapidamente, Hélio logo atrás dela. Quando chegaram ao hall principal, ele a segurou pelo braço, gentil mas firmemente. Não vá. Não assim. Me solte. Não até você me escutar. Já escutei demais. Você não entende. Sem você aqui, eu não vou conseguir. Conseguir o quê? Terminar sua pesquisa? Coletar mais dados sobre trauma psicológico? Conseguir continuar vivendo. A confissão saiu crua, desesperada, carregada de uma vulnerabilidade que fez Isadora parar de lutar contra o braço dele. O quê? Antes de você chegar, eu estava me preparando para desistir. As cicatrizes, o isolamento, tudo isso era uma preparação para o fim. Mas você mudou isso. Mudei porque sou neurologicamente compatível com sua esposa morta.
Mudou porque quando olho para você, vejo uma razão para tentar ser melhor do que sou. Isadora sentiu lágrimas ardendo em seus olhos novamente. Como posso saber se isso é verdade? Porque vou provar. Como? Hélio a soltou e caminhou até uma escrivaninha no hall, de onde tirou uma chave. Destruindo tudo. Tudo o quê? Pesquisa. Os arquivos. Todos os dados que coletei sobre você, sobre Helena, sobre qualquer outra pessoa. Vou queimar tudo. Isadora o observou, tentando detectar manipulação em seus movimentos, falsidade em sua expressão. Mas tudo que via era um homem desesperado, tentando provar algo que nem ele mesmo tinha certeza se era verdade. E se destruir tudo, e mesmo assim eu for embora? Então, pelo menos vou saber que fiz a coisa certa. Eles desceram para o laboratório, na ala norte, onde Hélio começou sistematicamente a destruir anos de trabalho. Ele queimou arquivos, deletou dados dos computadores, desmontou equipamentos. Era como assistir um homem apagar sua própria identidade profissional na esperança de encontrar uma identidade emocional verdadeira. Isadora o observava em silêncio, dividida entre admiração por sua determinação e ceticismo sobre suas motivações. Seria genuíno arrependimento? Ou apenas mais uma forma sofisticada de manipulação? Quando ele terminou, o laboratório estava em ruínas, anos de pesquisa reduzidos a cinzas e metal retorcido. Pronto, ele disse, virando-se para ela. Não, há mais nada entre nós além do que sentimos um pelo outro. E o que sentimos? Você sabe o que sente. E eu? Eu sinto que você é a primeira pessoa que me faz querer viver pelo futuro, não pelo passado. Isadora queria acreditar, queria desesperadamente aceitar que tudo aquilo era real, que a conexão entre eles ia além de compatibilidade neurológica ou experimentos psicológicos, mas havia medo demais, machucados demais. Eu preciso de tempo, ela disse finalmente. Quanto tempo? Não sei. Eles subiram do laboratório destruído e, quando chegaram ao hall principal, encontraram alguém esperando por eles. Um homem de terno escuro, com distintivo policial e expressão séria. Sr. Hélio Castelar? Sim. Inspetor Roberto Cunha, Polícia Civil. Preciso fazer algumas perguntas sobre a morte de sua esposa. Isadora sentiu o estômago se contrair. A situação já era complicada o suficiente. E agora havia um elemento legal que poderia destruir qualquer chance de futuro entre eles. Que tipo de perguntas? Hélio perguntou visivelmente tenso. Recebemos novas informações sobre a noite do incêndio. Informações que sugerem inconsistências em seu depoimento original. Que informações? O inspetor olhou para Isadora, claramente desconfortável, com sua presença. Talvez seja melhor conversarmos em particular. Ela pode ficar, Hélio disse. Não tenho nada a esconder. Tem certeza? Porque as acusações são bastante sérias. Que acusações? Que o senhor alterou a cena do crime, que removeu evidências e que pode ter causado intencionalmente o incêndio que matou sua esposa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isadora olhou para Hélio, tentando ler sua expressão, tentando entender se havia mais segredos que ele não havia revelado. Isso é ridículo, Hélio disse, mas sua voz carecia de convicção. É mesmo? Então pode explicar por que seus vizinhos relataram ter ouvido gritos vindo de sua casa 1 hora antes do incêndio? Por que o laudo dos bombeiros foi alterado após sua primeira versão? Por que você demorou 45 minutos para chamar socorro? Cada pergunta era como uma bala, revelando detalhes que Hélio nunca havia mencionado. Isadora sentiu o chão desaparecendo sob seus pés quando percebeu que havia ainda mais mentiras, ainda mais segredos. Eu posso explicar tudo, Hélio disse, mas suas mãos tremiam visivelmente. Então explique. Helena e eu brigamos. Brigamos. Feio, ela ameaçou me deixar, disse coisas que me deixaram com raiva, muito raiva. E eu assegurei. Não para machucá-la, mas para impedi-la de sair. Nós lutamos, ela gritou. Disse que eu era um monstro. Isadora sentiu náusea crescendo no estômago. Meu Deus!
Ela conseguiu se soltar. Correu para o escritório, começou a queimar os arquivos. Eu tentei impedi-la, nós brigamos novamente. Foi quando as chamas se espalharam. E depois eu entrei em pânico. Vi Helena caída, o fogo se espalhando, e por um terrível momento, eu pensei em deixar acontecer. A confissão saiu como um sussurro, mas ecoou no hall como um grito. Isadora cobriu a boca com as mãos, horrorizada com o que estava ouvindo. Mas você não deixou, o inspetor disse, anotando tudo num bloco. Não, eu a carreguei para fora, tentei ressuscitá-la. Liguei para os bombeiros, mas demorei porque precisei inventar uma versão da história que não me incriminasse. Uma versão que omitia a violência doméstica. Não foi violência doméstica, foi um momento de descontrole que resultou na morte de sua esposa. Hélio não respondeu, e seu silêncio foi mais incriminador que qualquer confissão. Isadora o encarava, tentando conciliar o homem que havia feito amor com ela na noite anterior, com o homem que acabara de admitir ter considerado deixar a esposa morrer no fogo. Senhor Castelar, o inspetor disse, vou precisar que venha comigo, para um depoimento formal. Posso chamar meu advogado? Pode, mas sugiro que faça isso rapidamente. Temos testemunhas, evidências físicas e agora sua confissão. O promotor vai pedir prisão preventiva. Isadora assistiu Hélio sendo levado, em silêncio, sua mente tentando processar tudo o que havia acontecido naquela manhã devastadora. Em poucas horas, havia descoberto que estava sendo manipulada, que seus sentimentos eram parte de um experimento e que o homem por quem estava se apaixonando poderia ser um assassino. Quando ficou sozinha na casa vazia, cercada pelo eco de todas as mentiras que havia sido alimentada, Isadora finalmente permitiu que as lágrimas viessem. Chorou pela ingenuidade que a havia feito acreditar que poderia encontrar amor verdadeiro. Chorou pela conexão que havia sentido e que agora sabia que era falsa. E chorou pelo homem quebrado que havia destruído tudo o que tocava, incluindo ela. Mas, enquanto chorava, uma parte dela ainda se recusava a aceitar que tudo havia sido mentira. A forma como ele a havia tocado, como havia olhado para ela, a vulnerabilidade que havia mostrado, seria possível fingir tudo aquilo? Ou seria apenas mais uma prova de como era boa sua capacidade de manipulação? Isadora não sabia mais em que acreditar, não sabia mais em quem confiar. Só sabia que precisava sair daquela casa antes que ela também fosse destruída pelas mentiras e obsessões que a habitavam. Mas quando foi pegar suas malas, encontrou algo que a fez parar. Uma carta em cima da cama, com seu nome escrito na caligrafia elegante de Hélio. Dentro, uma única frase que mudaria tudo. Se ela souber da origem do nosso vínculo, ela vai fugir. Mas se não souber, jamais será real. Era uma citação do diário de Helena, e embaixo, com a letra de Hélio, agora você sabe de tudo, e pode escolher se quer que seja real. Isadora segurou a carta com mãos trêmulas, percebendo que mesmo sendo preso, mesmo tendo sua vida destruída, Hélio havia encontrado uma forma de lhe dar a escolha que Helena nunca tivera. A escolha entre a verdade dolorosa e a mentira confortável. Entre o amor real e o amor baseado em ilusões. Entre ficar e lutar por algo que poderia salvá-los ou fugir e se manter segura, mas sozinha. Era a escolha mais difícil de sua vida, e pela primeira vez, ela não sabia qual seria sua resposta. Isadora passou 2 dias na casa vazia, caminhando pelos corredores como um fantasma, tentando decidir se deveria fugir ou lutar. A carta de Hélio estava sempre em suas mãos, as palavras se tornando mais claras a cada leitura. Agora você sabe de tudo, e pode escolher se quer que seja real. Na manhã do 3º dia, ela tomou sua decisão. Encontrou o Dr. Maurício em seu consultório no Hospital Sírio-Libanês, exatamente onde esperava que ele estivesse. Ele não pareceu surpreso ao vê-la, apenas cansado, como se soubesse que aquela conversa era inevitável. Vim buscar respostas, ela disse, sentando-se na poltrona em frente à mesa dele sem ser convidada. Imagino que sim.
Dr. Maurício tirou os óculos e os limpou lentamente, um gesto que ela reconhecia como sua forma de ganhar tempo para pensar. O que quer saber? Tudo. Desde o começo. Isadora. Não. Ela se inclinou para a frente, os olhos fixos nele. Você me traiu. Você que foi meu mentor, que me ensinou sobre ética médica, que me fez acreditar que cuidar de pessoas era sobre compaixão verdadeira. Você me entregou para um homem obcecado como se eu fosse um objeto. Dr. Maurício suspirou profundamente, envelhecendo 10 anos em poucos segundos. Não foi assim. Então como foi? Hélio procurou ajuda depois das tentativas de automutilação. Ele chegou ao meu consultório numa noite, sangrando, desesperado, falando sobre como queria morrer, mas não conseguia se matar. Você decidiu que a solução era me usar como cobaia? Decidi que ele precisava de alguém que entendesse trauma real, alguém que não tivesse pena dele, que não tentasse curar sua culpa com palavras vazias. Dr. Maurício colocou os óculos de volta e a encarou. Você era a única pessoa que conhecia capaz de lidar com ele. Porque eu também carrego culpa. Porque você também sobreviveu ao insuportável. Isadora sentiu raiva, crescendo no peito. E achou que isso lhe dava o direito de me manipular? Pensei que talvez vocês pudessem se ajudar mutuamente. Mentindo para mim? Omitindo informações? Fazendo com que eu acreditasse que estava aceitando um trabalho normal? Doutor. Maurício ficou em silêncio por um longo momento, e quando falou, sua voz carregava peso de anos de arrependimento. Você teria aceitado se soubesse a verdade? Não. E ele teria morrido. A afirmação ficou suspensa no ar como uma bomba. Isadora tentou processar as implicações, tentou entender se Dr. Maurício estava tentando justificar o injustificável ou se havia realmente salvado a vida de Hélio. Como pode ter certeza? Porque na noite antes de você chegar à casa, ele me ligou. Disse que se não funcionasse, se você não conseguisse entendê-lo, ele não tentaria mais nada. Acabaria com tudo. Isadora sentiu o peito apertar. Ele disse isso? Disse. E eu acreditei nele. Hélio é muitas coisas. Obsessivo, manipulador, até perigoso, mas ele não mente sobre morte. E agora ele está preso, acusado de ter matado a esposa. Sua intervenção funcionou muito bem. Dr. Maurício se levantou e caminhou até a janela olhando para o movimento da cidade lá embaixo. Há coisas sobre Helena que você não sabe. Que coisas? Ela não era a vítima inocente que Hélio fez parecer. Helena tinha problemas. Que tipo de problemas? Transtorno bipolar severo, episódios psicóticos, tendências autodestrutivas. Ela havia tentado suicídio 3 vezes antes de conhecer Hélio. A informação atingiu Isadora como um soco. Por que ele nunca mencionou isso? Porque ele a idealizou depois da morte, transformou-a numa santa mártir para alimentar sua própria culpa. Mas a verdade é que Helena era uma mulher muito doente que se recusava a tomar medicação. E a pesquisa deles? Foi ideia dela. Helena era obcecada por entender sua própria mente, por mapear os padrões neurológicos de sua doença. Hélio apenas forneceu os conhecimentos técnicos. Isadora tentou reconciliar essa versão com tudo que Hélio havia contado. E a noite do incêndio? Helena estava em surto psicótico. Havia parado de tomar medicação há semanas. Estava paranoica. Acreditava que Hélio estava tentando controlar sua mente através da pesquisa. E estava? Dr. Maurício se virou para ela e havia tristeza profunda em seus olhos. Não intencionalmente, mas Hélio sempre foi obcecado por controle, principalmente controle sobre dor, a sua e a dos outros. Isadora se levantou, precisando se mover enquanto processava todas essas revelações. Por que está me contando isso agora? Porque você merece saber a verdade completa antes de decidir o que fazer. E qual é a verdade completa? Que Hélio é um homem quebrado, que fez escolhas terríveis, mas que não é um assassino. Que Helena era uma mulher doente que se destruiu sozinha, apesar de todos os esforços dele para salvá-la. E que vocês dois podem se salvar mutuamente,
se conseguirem superar todas as mentiras e manipulações. Isadora parou de andar e o encarou. Como pode ter tanta certeza? Porque vi como ele mudou desde que você chegou. Nas nossas sessões, pela primeira vez em meses, ele falava sobre futuro, sobre esperança, sobre a possibilidade de ser feliz novamente. Mas ele relatava minhas reações como se eu fosse um experimento. Ele relatava porque é assim que aprendeu a lidar com emoções, transformando-as em dados. Mas você também deve ter percebido que quanto mais tempo passavam juntos, menos clínica ficava a nossa conversa e mais pessoal ela se tornava. Isadora se lembrou das ligações que havia ouvido, da mudança sutil no tom da voz de Hélio ao longo dos dias. Era verdade que ele havia começado a falar sobre ela de forma menos científica e mais emocional. Mesmo que tudo isso seja verdade, ela disse, como posso confiar nele novamente? Você não pode. Confiança é algo que precisa ser construído novamente do zero. A questão é, você quer tentar? Isadora ficou em silêncio por um longo momento, lutando com emoções contraditórias. Raiva, mágoa, mas também algo mais profundo. Uma saudade desesperadora do homem que havia conhecido naquela primeira noite, vulnerável e honesto no escuro. Onde ele está agora? Presídio da Papuda, aguardando julgamento. Posso visitá-lo? Pode, mas Isadora... Dr. Maurício se aproximou dela, colocando uma mão paternal em seu ombro. Se decidir lutar por ele, vai ser a batalha mais difícil da sua vida. Vai ter que enfrentar não apenas os problemas legais, mas toda a obsessão dele, todos os demônios que ele carrega. E se não lutar? Então ambos vão continuar sendo prisioneiros de suas próprias dores. Isadora saiu do consultório com mais perguntas do que respostas, mas com uma certeza crescendo no peito. Não importava quantas mentiras havia entre eles, não importava quão complicada fosse a situação. Ela não conseguiria viver com a dúvida sobre o que poderia ter sido. 3 dias depois, ela estava sentada numa sala de visitas fria e sem vida no presídio, esperando por Hélio. Quando ele apareceu, vestindo o uniforme laranja dos detentos, ela quase não o reconheceu. Havia perdido peso, seus olhos estavam fundos e sem vida, e ele se movia como um homem derrotado. Mas quando a viu, algo se acendeu em seu olhar. Esperança, medo, amor, tudo misturado numa intensidade que a fez tremer. Você... Veio, ele disse, a voz rouca. Vim. Eles ficaram se encarando por um longo momento, o peso de tudo que havia acontecido entre eles pairando no ar como fumaça. Não esperava que viesse, ele continuou, sentando-se na cadeira em frente a ela. Nem eu. Por que veio? Isadora. Respirou fundo, preparando-se para a conversa mais difícil de sua vida. Porque preciso saber se existe algo real entre nós ou se tudo foi parte da sua obsessão. Hélio baixou os olhos, claramente lutando com a resposta. Começou como obsessão. Como termina? Não sei, depende de você. De mim? De você acreditar que um homem pode mudar, que alguém que passou a vida inteira tentando controlar dor pode aprender a simplesmente senti-la. Isadora estudou o rosto dele, procurando sinais de manipulação, de falsidade. Mas tudo o que via era exaustão honesta, uma vulnerabilidade que parecia genuína. Dr. Maurício me contou sobre Helena, sobre a doença dela. Os ombros de Hélio se curvaram, como se o peso do mundo tivesse aumentado. Ele não tinha direito. Tinha sim, eu merecia saber a verdade. A verdade é que eu falhei com Helena como marido, como pesquisador, como ser humano, e estava falhando com você da mesma forma. Como assim? Tentando te transformar no que eu precisava, em vez de amar quem você realmente é. Isadora sentiu lágrimas queimando nos olhos. E quem eu realmente sou? Hélio levantou os olhos para ela, e havia uma clareza em seu olhar que ela nunca havia visto antes. Você é uma mulher corajosa, que dedica a vida a cuidar de pessoas quebradas. Você é inteligente, compassiva, mais forte do que imagina. E é capaz de amar alguém apesar de todos os seus defeitos. Como você pode saber isso? Porque você está aqui. Porque depois de tudo que descobriu sobre mim, depois de todas as mentiras e manipulações, você ainda veio me ver.
Isadora enxugou as lágrimas que começaram a escorrer por seu rosto. Isso não significa que vou te perdoar. Não estou pedindo perdão. Estou pedindo uma chance de provar que posso ser melhor. Como? Você está preso, acusado de homicídio. As acusações vão ser retiradas. Como pode ter certeza? Porque contratei o melhor advogado criminalista de Brasília. E porque temos provas de que Helena estava em surto psicótico na noite do incêndio. Que provas? Gravações que ela fez naquele dia. Gravações onde fica claro que ela estava delirando, ameaçando se matar, falando coisas desconexas sobre conspirações. Isadora sentiu uma pontada de esperança. Por que não mostrou isso antes? Porque proteger a imagem dela era mais importante que proteger a minha. Mas agora, ele hesitou. Agora tenho algo mais importante para proteger. O quê? A possibilidade de um futuro com você. As palavras ficaram suspensas entre eles, carregadas de promessas e riscos. Isadora sabia que estava numa encruzilhada. Podia escolher a segurança, ir embora e tentar esquecer tudo o que havia acontecido. Ou podia escolher lutar por algo que poderia ser extraordinário ou devastador. Se as acusações forem retiradas, ela disse lentamente, o que vai acontecer? Vou voltar para casa. Vou tentar reconstruir minha vida. E vou esperar que você decida se quer fazer parte dela. E se eu decidir que não quero? Então vou aceitar. E vou passar o resto da vida sendo grato pelos dias que tivemos juntos. Isadora o encarou, tentando ver além das palavras, tentando detectar se havia sinceridade real ou apenas mais manipulação sofisticada. Mas algo havia mudado nele. A obsessão frenética havia sido substituída por uma calma que parecia genuína. Hélio, ela disse, se fizermos isso vai ter que ser completamente diferente. Nada de mentiras, nada de omissões, nada de me estudar como se eu fosse um experimento. Eu sei. Vai ter que aprender a me amar pelo que sou, não pelo que represento para sua cura. Eu sei. E vai ter que aceitar que também tenho feridas, também tenho traumas, também preciso de cuidado. Eu sei. Isadora ficou em silêncio por um longo momento, lutando com a decisão mais importante de sua vida. Finalmente, ela estendeu a mão por cima da mesa, tocando os dedos dele através das grades que os separavam. Então, vamos tentar. O sorriso que iluminou o rosto de Hélio foi como ver o sol nascer depois de uma tempestade interminável. Sério? Sério, mas com condições. Qualquer condição. Primeira, terapia. Para você, para mim, para nós dois juntos, nada de tentar resolver nossos problemas sozinhos. Aceito. Segunda, transparência total. Se tiver algum pensamento, algum sentimento, alguma memória que me afete, eu quero saber. Aceito. Terceira, devagar. Vamos reconstruir nossa relação do zero, como duas pessoas normais que se conheceram em circunstâncias extraordinárias. Aceito. Isadora apertou a mão dele, sentindo uma conexão que, pela primeira vez, parecia completamente honesta. Então, vou estar esperando quando você sair daqui. Pode demorar meses. Eu vou esperar. Pode ser que eu saia de aqui ainda mais quebrado do que entrei. Nós vamos nos consertar juntos. Hélio levou a mão dela aos lábios, beijando-a através das grades com uma reverência que fez o coração dela acelerar. Eu te amo, Isadora. Não pela forma como você me faz sentir sobre mim mesmo, não porque é compatível com Helena, não por nenhuma razão científica ou psicológica. Eu te amo porque você é você. E eu amo você, ela sussurrou de volta. Apesar de tudo. 6 meses depois, as acusações contra Hélio foram formalmente retiradas. As gravações de Helena, junto com laudos psiquiátricos detalhados sobre seu estado mental, provaram que sua morte havia sido resultado de um acidente durante um surto psicótico. O promotor público admitiu que não havia base legal para sustentar acusações de homicídio. Isadora estava esperando na porta do presídio quando ele saiu, numa manhã ensolarada de setembro. Hélio parecia diferente, mais magro, com mais cabelos grisalhos.
mas havia uma paz em seus olhos que ela nunca tinha visto antes. Eles se abraçaram no meio da rua, chorando e rindo ao mesmo tempo, como duas pessoas que haviam sobrevivido a uma tempestade devastadora e encontrado um ao outro, do outro lado. Para onde vamos? Ele perguntou quando finalmente se separaram. Para casa, ela disse. Qual casa? A nossa. Eles haviam decidido vender a propriedade em Paraty. Havia memórias demais, fantasmas demais entre aquelas paredes. Em vez disso, compraram uma casa simples em Brasília, perto do lago, onde podiam começar do zero. A primeira noite na casa nova foi estranha e maravilhosa ao mesmo tempo. Eles jantaram em pratos de plástico porque ainda não tinham louça. Dormiram num colchão no chão porque os móveis não haviam chegado e falaram até de madrugada sobre sonhos, medos, planos para o futuro. Tem uma coisa que nunca te perguntei, Isadora disse, deitada ao lado dele no escuro. O quê? Se você pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa sobre como nos conhecemos? Hélio ficou em silêncio por tanto tempo que ela achou que havia adormecido. Quando finalmente respondeu, sua voz carregava o peso de meses de reflexão. Mudaria. Tudo. Te conheceria numa cafeteria ou num hospital ou numa livraria. Te convidaria para jantar como um homem normal. Te contaria sobre minha vida aos poucos. Deixaria você decidir se queria fazer parte dela sem pressão, sem manipulação. E acha que teria funcionado? Não sei. Talvez você tivesse fugido quando soubesse sobre Helena, sobre meus problemas, sobre minha tendência a transformar relacionamentos em experimentos científicos. Ou talvez eu tivesse ficado porque você teria sido honesto desde o começo. É possível. Isadora se virou de lado, apoiando a cabeça na mão para olhá-lo. Quer saber uma coisa? Quero. Eu não mudaria nada. Mesmo sabendo de toda a dor que poderia ter evitado, mesmo assim. Porque se tivéssemos nos conhecido de forma normal, talvez nunca tivéssemos nos conectado tão profundamente. Talvez você nunca tivesse se permitido ser tão vulnerável comigo. E você nunca teria se permitido amar alguém tão complicado. Exato. Eles ficaram se olhando no escuro, e Isadora viu no rosto dele a mesma gratitude que sentia no peito. Gratidão por terem sobrevivido, por terem encontrado um caminho através de todas as mentiras e manipulações, por terem descoberto que amor verdadeiro pode nascer até mesmo das circunstâncias mais doentias. Isadora, Hélio disse, tocando o rosto dela suavemente. Sim? Obrigado. Pelo quê? Por não ter desistido de mim, por ter acreditado que eu poderia ser melhor. Obrigado. Por ter se tornado melhor. Eles se beijaram no escuro da casa nova, um beijo que era ao mesmo tempo fim e começo, fim de toda a dor, manipulação e obsessão que havia marcado o início de sua relação. Começo de algo que nenhum dos dois havia experimentado antes. Amor verdadeiro, baseado em aceitação mútua e crescimento conjunto. Um ano depois, Isadora acordou com o cheiro de café e música suave vindo da cozinha. Hélio estava preparando o café da manhã, cantarolando uma melodia que ela não reconhecia. Nova composição? Ela perguntou, se aproximando dele por trás e envolvendo-o com os braços. Nova composição, ele confirmou, se virando para beijá-la. Para celebrar. Celebrar o quê? 1 ano sem episódios, sem pesadelos, sem tentativas de te transformar em dados científicos. Isadora riu, lembrando-se de como haviam chegado longe. Hélio havia se submetido à terapia intensiva. Havia aprendido a lidar com suas obsessões de forma saudável. Havia descoberto como amar sem tentar controlar. Ela havia aprendido a confiar novamente, a se permitir ser vulnerável, a aceitar amor sem medo de ser machucada. E para celebrar outra coisa, ele continuou tirando uma pequena caixa do bolso. Isadora sentiu o coração parar quando viu a caixa. Hélio. Eu sei que é cedo. Sei que ainda estamos aprendendo um com o outro. Mas também sei que quero passar o resto da minha vida tentando merecer o amor que você me dá. Ele se ajoelhou ali mesmo, na cozinha bagunçada da casa pequena, com os cabelos despenteados e ainda de pijama. Não era o pedido de casamento,
romântico dos filmes, mas era perfeito para eles. Isadora Santos, ele disse, abrindo a caixa para revelar um anel simples e elegante. Quer se casar comigo? Não porque somos neurologicamente compatíveis, não porque podemos nos curar mutuamente, mas porque eu te amo loucamente e quero construir uma vida normal e extraordinária ao seu lado. Isadora olhou para o homem ajoelhado na sua frente, lembrando-se do paciente perturbado que havia conhecido numa casa isolada entre rochedos e tempestades. Lembrou-se de todas as mentiras, todas as manipulações, todas as noites de dúvida e medo. E lembrou-se também de todas as manhãs em que acordava ao lado dele, grata por ter escolhido lutar em vez de fugir. Sim, ela disse, estendendo a mão para que ele colocasse o anel. 1000 vezes sim. O beijo que se seguiu foi diferente de todos os outros que haviam compartilhado. Não havia desespero, não havia medo, não havia a sombra de outros relacionamentos ou traumas não resolvidos. Era apenas amor, puro e simples, entre duas pessoas que haviam aprendido que os melhores relacionamentos não são aqueles que nascem perfeitos, mas aqueles que se tornam perfeitos através de trabalho duro e perdão mútuo. 6 meses depois, eles se casaram numa cerimônia pequena e íntima, com apenas familiares próximos e alguns amigos. Dr. Maurício foi o padrinho de Hélio, num gesto de perdão que havia demorado meses para acontecer, mas que simbolizava que todos haviam aprendido algo com os erros do passado. Durante os votos, Hélio falou sobre segundas chances e redenção. Isadora falou sobre coragem e escolhas. Ambos falaram sobre amor que nasce de compreensão verdadeira, não de necessidade ou obsessão. Quando nos conhecemos, Hélio disse, segurando as mãos dela diante do altar improvisado no jardim de casa, eu era um homem que tentava usar ciência para controlar sentimentos. Você me ensinou que os melhores sentimentos são aqueles que não podem ser controlados, apenas vividos. Quando nos conhecemos, Isadora respondeu, eu era uma mulher que cuidava de todos, exceto de si mesma. Você me ensinou que cuidar de alguém que amamos também é cuidar de nós mesmos. O juiz de paz os declarou marido e mulher, e quando se beijaram, os convidados aplaudiram. Mas para Isadora, o som mais importante era o dos pássaros cantando nas árvores, o som da vida normal e feliz que haviam conseguido construir juntos. Naquela noite, enquanto dançavam na sala de casa com música suave, tocando no aparelho de som, Isadora pensou em todas as escolhas que os haviam trazado até ali. As escolhas certas, as escolhas erradas, as escolhas desesperadas e as escolhas corajosas. Em que está pensando? Hélio perguntou, notando seu silêncio contemplativo. Em escolhas, ela respondeu, apoiando a cabeça no peito dele. Em como? Uma única escolha pode mudar toda uma vida. Qual escolha? A escolha de ficar quando tudo dentro de mim gritava para fugir. E se arrepende? Isadora levantou os olhos para ele, vendo no rosto do marido não o homem obsessivo e perturbado que havia conhecido, mas o homem gentil e amoroso que ele havia se tornado, com trabalho duro e dedicação mútua. Nunca, ela disse, nem por um segundo. Eles continuaram dançando na sala pequena da casa simples, dois sobreviventes que haviam encontrado no amor um ao outro a cura que haviam procurado a vida inteira. Do lado de fora, Brasília brilhava sob o céu estrelado e o futuro se estendia, diante deles cheio de possibilidades infinitas. Hélio Castelar nunca mais seria o mesmo homem que havia perdido a irmã na praia ou que havia visto a esposa morrer entre chamas. Isadora Santos nunca mais seria a mesma mulher que havia perdido um filho ou que havia construído sua vida sobre contenção emocional. Eles eram pessoas novas, forjadas no fogo de suas próprias escolhas, temperadas pela dor e polidas pelo amor. E enquanto dançavam na luz suave da lua que entrava pelas janelas, ambos souberam que haviam encontrado o que haviam procurado a vida inteira sem saber que procuravam. Não a ausência de dor, mas a presença de alguém disposto a carregar essa dor junto com eles. Não a perfeição, mas a aceitação mútua de suas imperfeições. Não o fim dos problemas, mas a certeza de que enfrentariam todos os problemas futuros juntos. 5 anos depois,
Isadora estava no jardim da casa, observando Hélio ensinar sua filha de 3 anos a tocar piano numa versão infantil do instrumento. A menina Helena, nome escolhido em homenagem à mulher cuja morte havia quase destruído Hélio, mas que indiretamente havia levado Isadora até ele, ria enquanto batia nas teclas sem ritmo nem melodia. Assim não, papai, ela dizia, tentando corrigir os dedos dele. Tem que ser mais forte. Mais forte como? Hélio perguntava, fingindo não saber, só para ouvi-la explicar novamente. Assim. A menina batia nas teclas com toda a força de seus dedinhos pequenos, criando um barulho, a que mais parecia explosão que música. Isadora sorriu, colocando a mão sobre a barriga, onde crescia o segundo filho. Haviam precisado de tratamento de fertilidade. As cicatrizes emocionais de sua primeira perda haviam criado bloqueios físicos também. Mas com paciência, amor e ajuda médica, haviam conseguido construir a família que ambos sonhavam. Como estão meus músicos favoritos? Ela perguntou, se aproximando do piano. Mamãe. Helena pulou do banco e correu para abraçar as pernas dela. Papai não sabe tocar piano direito. Não sabe? Isadora fingiu surpresa. Mas ele me ensinou uma música linda semana passada. Que música? A música que ele compôs para você antes de você nascer. Helena olhou para o pai com admiração renovada. Você fez uma música para mim? Fiz, Hélio confirmou, levantando-se do piano e se aproximando das 2 mulheres de sua vida. Quer ouvir? Quero. Ele se sentou novamente e começou a tocar uma melodia suave e doce, cheia de esperança e amor. Era completamente diferente das peças melancólicas que costumava compor antes de Isadora entrar em sua vida. Esta música falava de futuros possíveis, de alegria simples, de amor que cresce em vez de consumir. Enquanto tocava, Isadora observou o rosto de Helena, viu os olhos da menina brilharem com a mesma paixão pela música que o pai havia herdado da primeira. Helena! Era como se o legado da esposa morta de Hélio continuasse vivo, mas transformado em algo positivo e construtivo. É linda, papai, Helena disse quando a música terminou. Obrigado, meu amor. Posso aprender a tocar ela? Claro, mas vai levar tempo e muita prática. Eu tenho tempo, a menina declarou com a confiança absoluta das crianças pequenas. Isadora e Hélio trocaram um olhar divertido. Sua filha havia herdado a determinação obsessiva do pai, mas também a paciência gentil da mãe. Era uma combinação que prometia grandes coisas para o futuro. Naquela noite, depois de colocar Helena para dormir, Isadora e Hélio se sentaram, na varanda, observando as estrelas sobre Brasília. Era um ritual que haviam desenvolvido ao longo dos anos, um momento de silêncio e conexão no final de cada dia. Você já imaginou como nossa vida seria se não tivéssemos nos conhecido? Isadora perguntou apoiada no ombro dele. Não gosto de pensar nisso. Por quê? Porque sei exatamente como seria. Eu estaria morto e você estaria sozinha, cuidando de todo mundo, exceto de si mesma. Isadora considerou a resposta, sabendo que provavelmente estava certa. E agora? Agora temos uma filha que vai mudar o mundo, outro bebê chegando, uma casa cheia de amor e toda uma vida pela frente. É quase bom demais para ser verdade. É real, Hélio disse, beijando o topo da cabeça dela. Mais real que qualquer coisa que já vivi. Isadora fechou os olhos, sentindo a brisa suave da noite brasiliense, ouvindo o som distante do trânsito da cidade, sentindo o bebê se mexer suavemente em sua barriga. Era uma felicidade simples e extraordinária ao mesmo tempo, construída sobre fundações sólidas de amor verdadeiro e crescimento mútuo. Hélio, ela disse suavemente. Obrigada. Pelo quê? Por ter me deixado salvá-lo. Obrigado por ter deixado eu salvar você. Eles ficaram em silêncio, sabendo que ambos estavam certos. Haviam se salvado mutuamente, não através de manipulação ou obsessão, mas através de amor verdadeiro, paciência e determinação para serem melhores um para o outro.
A história que havia começado numa casa isolada, entre rochedos e tempestades, havia se transformado numa vida de alegria cotidiana, numa cidade movimentada. O homem que havia sido consumido pela culpa havia se tornado um pai amoroso e marido dedicado. A mulher que havia se escondido atrás de competência profissional havia se tornado uma esposa corajosa e mãe realizada. E enquanto as estrelas brilhavam sobre eles, Isadora e Hélio Castelar sabiam que haviam encontrado algo que poucas pessoas têm. A sorte de encontrar um amor que não apenas sobrevive às tempestades, mas que se torna mais forte por causa delas. Um amor que transforma dois quebrados numa família inteira. Um amor que prova que as melhores histórias não são aquelas que começam perfeitas, mas aquelas que terminam com redenção.